Cadê a introdução? Que introdução? Esse vídeo foi patrocinado pela Greatech Game. A nova linha de cadeiras... Muito bom, parabéns pra você. Patrocínio não é meu, não vai tocar no canal. Foda-se. Pro YouTube, cara, não tem introdução não, maluco. Aqui é só react. É um canal de react, não é um canal de introdução. Eu tô, assim, explicando como é que funciona isso aqui. Basicamente, eu copiei o canal do Luigi. Tá entendendo? Vocês me mandam um vídeo, eu reaciono. E quando eu acho que tá bom, o vídeo acaba. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Se você gosta de videogames ou séries, é bem... Oi, meu nome é All Blake, seja muito bem-vindo ao canal do All Blake. Se você quer acompanhar esses reacts ao vivo, você também pode me seguir aqui em twitch.tv/allblake. Fique à vontade e um grande abraço. Possível que você já tenha visto alguma cena... Assim parece que a porra do vídeo tá acabando, mas ele tá só começando. Calma, calma, calma. Calma, calma, não sai ainda. Tem 10 minutos de vídeo e provavelmente mais uns 15 de react, porque eu falo bastante. E também pauso bastante o vídeo. Assim ou assim? Será que essas armaduras são de verdade? Mas essa é Assim, eu tenho quase certeza que a armadura da Mulher Maravilha não é de verdade. uma pergunta interessante, porque Pior não fica. Fica assim, Soares. Fica. Não duvido da minha capacidade de fazer coisas piores. se tem videogames e em séries... Qual desses caras aqui não tava tratando esses dias com o cara do História Cabeluda? Parece que até o Nando Moura comentou esse caso. Tem uma leve suspeita do quê? Se suspeita. Por que não poderia ter na vida real? Uma armadura que valoriza as curvas femininas, além de proteger e ser um grande exemplo de inclusividade na Idade Média. Certo? Foda. Errado. Na Idade Média, assim como hoje, só tinha uma coisa que te incluía: grana. O que era bastante justo, porque se você fosse pobre, você sabia que todos De os que outros armadura pobres real? estavam tão ferrados quanto você. Então, se você fosse uma mulher podre de rica na Idade Média, é claro que você poderia mandar fazer uma armadura totalmente desenhada pra você. Inclusive, tá? Só pra deixar aí o comentário. Tipo assim. Vocês sabem que existia armadura pra pinto. Então, tipo assim, sei lá, mano, faz aí a armadura que tu quiser. Ele mostra no vídeo? Então tá aí o spoiler. Mas a pergunta é, pra que você, nobre donzela, teria uma armadura na Idade Média? Primeira coisa a considerar: valor das armaduras de placa. De acordo com alguns especialistas, na Idade Média, uma armadura completa de placa custava aproximadamente 50 libras. Esse seria mais ou menos o preço aproximado de uma armadura do século XIV. Mas moleza, né? 50 libras, aproximadamente R$375 hoje. Mas lembre-se que você é uma dama na Idade Média e os valores lá eram um pouquinho diferentes. Desculpe. Falando nisso, na Inglaterra vitoriana você trabalhava horas e mais horas para receber centavos. Então, assim, ajusta para a inflação. Dos de hoje. E para ajudar a gente a entender o valor aproximado, nós vamos no site britânico National Archives. Nessa base de dados você encontra o valor monetário de 1270 até os anos 2000. Então vamos colocar aqui o ano 1350 libras. Ou seja, o valor aproximado de uma armadura de placa no século XIV seria de 35.451 libras hoje, ou 266 mil reais. E isso seria suficiente para você comprar 58 cavalos, 111 vacas, 217 ovelhas, o equivalente ao salário de 5.000 dias de um importante comerciante lá do século XIV. Ou seja, você tinha que estar montada na grana. E vai por mim, você não estaria. Segunda coisa a considerar. Mas dá pra parcelar isso aí no cartão de crédito? Dá pra montar um crediário, fazer alguma coisa aí? Tem que pagar tudo em dinheiro de uma vez. Dá pra pagar tudinho de uma vez no fim do ano?
Igual o seu Madruga. Que você, nobre dama que está assistindo o Brasão de Armas, e eu espero mesmo que você esteja Sou eu, a nobre dama. assistindo para purificar um pouco desse ar infecto, contaminado de macho aqui, por que você gastaria tanto dinheiro fazendo uma armadura para você? Aí você me responde, para me proteger de uma batalha, Thiago. Aí eu te pergunto, que batalha? Aí eu te pergunto, seu nome é Joana Dark? Eu não sei porque você ia querer lutar em uma batalha na Idade Média sendo mulher. A Idade Média era uma sociedade opressora que maltratava as mulheres, elas não tinham direitos iguais, mas se tem uma coisa que os homens faziam direito lá naquela época, era não mandar mulheres para a batalha. Então para que você ia querer ter uma armadura para se arriscar em uma batalha se você não precisava? Mas não se sinta culpada não, mocinha. Na verdade, a maioria dos homens desde aquela época também não iam querer lutar na guerra, não. Até hoje é assim. É só você olhar que a maioria dos países tem serviço militar obrigatório. É porque só sabe dos horrores da guerra quem lutou nela. E não é jogando Call of Duty e cantando o hino da União Soviética que o moleque vai virar macho, não. Na hora da guerra, eu garanto que 100% deles peida. Então, jovem cavaleira, se você não precisava ir numa guerra, para que você ia gastar todo o seu dinheiro fazendo uma armadura? E muito menos armadura com seios. Mas aí você me pergunta, Joana Dark não foi um grande exemplo de uma guerreira que usou armadura de placa? Aí eu te pergunto, e o que que tem? Me diz aí uma batalha que Joana Dark lutou. Ela era uma líder e geralmente líderes fazem coisas de líderes, ou seja, manda e não luta. Não tem simplesmente nenhuma evidência histórica de que ela tenha lutado em qualquer batalha francesa. E nem se ela tinha realmente uma armadura de placa. E se tivesse, era só para tirar onda mesmo e garanto para você que não tinha nada de seios nela. Meu tipo de mulher. Meu tipo de mulher. Se vocês parecem com isso, por favor, me manda um ADM. Tá bom? Se o seu cabelo é assim, por favor, me manda um ADM. Então, do ponto de vista histórico, nós temos raríssimos exemplos de mulheres realmente lutando e isso aí muito é menos opcional. ainda mulheres usando armaduras de placa. Mas tem um detalhe muito interessante aqui. Embora as mulheres não participassem diretamente no campo de batalha, elas ajudavam e muito indiretamente. Peraí. Beleza, armadura de placa, ok. E eu entendo que esse é o foco do vídeo por causa das armaduras de Mandalorian e tal, que foi, né, aparentemente que inspirou o assunto aqui. Mas... E outros tipos de armadura? Porque, obviamente, a armadura de placa era muito cara, mas haviam opções mais baratas. E aí? Cozinhavam, cuidavam dos feridos. Então a gente também não pode minimizar completamente a participação das mulheres no contexto da guerra. Mas basicamente o que elas faziam era uma missão de suporte e não de batalha. Mas e se as mulheres lutassem no campo de batalha? Essa seria uma teoria interessante, porque basicamente isso mudaria completamente a visão de mundo da Idade Média. Justamente pelos homens lutarem na Idade Média, as armaduras de placa eram essencialmente feitas para eles. Agora, se houvesse mulheres espartanas não lutavam. Mas assim, aí você vai me perguntar. E as Shield Maidens? Deixa eu terminar de comer. E as Shield Maidens? E as Damas de Escudo que lutavam junto com os Vikings? Aí eu tenho uma curiosidade muito boa. Que é a seguinte. A Shield Maiden, ela é uma classe que ela é altamente mistificada. Na verdade, as pesquisas indicam que elas provavelmente nem existiam. Não existia uma classe de pessoas, de mulheres vikings, que eram dedicadas à luta. O que você vai ter é um ou dois corpos que foram encontrados portando armas, portando escudos e tal. E isso foi
aumentando em proporção com o tempo até se criar a história da Shield Maiden. Mas muito provavelmente essa era uma classe que não existia. Tipo o Berserker. O Berserker existiu. O Berserker, o Ulfedin, né, o Ulfednar, eles existiam. Eles usavam peles, muita droga e saíam malucaços, incapazes de sentir dor, porque eles estavam tão loucos de droga que eles não conseguiam sentir os golpes até que eles estivessem mortalmente incapacitados. O que acontece é que muitos morriam depois da batalha, porque se você não sente o golpe, você não sabe aonde se proteger. Muitas mulheres participando dos campos de batalha, aí sim e obviamente os ferreiros fariam armaduras mais femininas, talvez acentuando ainda mais a curva feminina. E talvez teríamos alguns exemplares de armaduras com seios. Talvez, porque agora nós entramos no terceiro aspecto a considerar. Por que uma mulher colocaria um par de seios em uma armadura? Aí você me pergunta, Thiago, por que um homem colocaria um negócio desse na armadura dele? Aí eu te respondo, estilo. Pode parecer machista da parte deles, mas as armaduras medievais eram feitas para proteger os homens essencialmente. Então todo o corpo masculino precisava ser protegido. E eles levavam em consideração literalmente até as menores e mais sensíveis partes. Mas claro que essa também era uma forma de exaltar a masculinidade que vinha desde a Grécia Antiga e se estendia na Idade Média também. Agora, é claro que nós estamos falando de cavaleiros que eram nobres e, portanto, poderiam comprar armaduras de placa. Se você fosse um mero camponês, como você muito possivelmente seria, você não ia ter grana nem para sobreviver, muito menos para comprar uma braguilha. Mas, no caso raro de você ter dinheiro para comprar uma armadura de placa, usando a braguilha você chegaria ao nível máximo de super pessoa masculina da Idade Média. Mas se era estiloso na Idade Média os homens usarem braguilha, não seria estiloso também as mulheres usarem armaduras de seios? Não. Essas representações que a gente vê em animes e jogos hoje representam a nossa realidade. Século XXI. Na Idade Média, o estilo e o padrão de beleza era completamente diferente de hoje. Na verdade, seios pequenos e uma boa dose de gordurinhas localizadas era o padrão de beleza ideal da Idade Média. Também é o meu padrão de beleza. Então, se você se parece com isso, por favor, me mande um ADM. Então, do ponto de vista estético, uma mulher na Idade Média não ia querer ficar exibindo uma coisa que quase todo mundo achava feio e muito menos gastar o dinheiro todo colocando seios numa armadura de placa. Agora, uma coisa que a gente valoriza hoje, que eles também valorizavam na Idade Média, eram cinturas finas. Tanto que muitas armaduras naquela época e pinturas refletem essa mesma ideia de cinturas afinadas. Mas resumindo, se você tivesse muita grana e pudesse fazer uma armadura, você não faria uma armadura com seios nela. Quarto detalhe a considerar: conforto. Assim como as braguilhas de aço dariam mais conforto para os cavaleiros, armaduras com seios dariam mais conforto para as mulheres. Certo? Errado. Mas Thiago, você não tem lugar de fala. E você estaria certo. Mas ela é uma mulher, e uma mulher esgrimista. A Jill fez um vídeo muito interessante sobre as vantagens e desvantagens de armaduras de seios em mulheres, mostrando que o que a gente vê em animes e jogos não passam de fantasia e que na prática... Esse vídeo de React virou só um Tinder, virou um React Tinder. Não faria o menor sentido. 1. You don't need boob plate. The moving from there part might be slightly tricky if you've got too much going on up top. Vale a pena conferir o vídeo dela, eu vou deixar aqui na descrição. Então, levando em consideração que as armaduras medievais eram otimizadas para o campo de batalha e feitas essencialmente para proteger e dar mobilidade para o cavaleiro, colocar seios na frente de uma armadura faria com que o peso fosse totalmente jogado para frente ao invés de ser distribuído na cintura. Verdade. Impactando terrivelmente o movimento feminino se ela usasse uma armadura assim no campo de batalha. Na verdade, as armaduras medievais já tinham a couraça mais avantajada para frente, o que permitiria ter um grande respiro, inclusive para o próprio seio feminino. Então, mesmo que esteticamente fosse uma coisa bonita usar armaduras de seios na Idade Média, praticamente na batalha traria um desconforto terrível para a guerreira. Novamente, a gente tem que levar em consideração o estilo da época, a forma como as pessoas viam, a forma como elas seriam encaradas usando determinadas roupas e armaduras nesse caso.
Tipo os índios botocudos usando esses discos na boca, ou então as mulheres indianas usando essas argolas no pescoço para ficar com o pescoço grandão, ou então as gueixas usando esses sapatinhos pequenininhos para ficar com um cotoquinho de pé. A gente pode achar isso ridículo, mas na cultura deles, isso é bonito. Resumindo, do ponto de vista histórico de onde as armaduras de placa vieram, que é a Idade Média, era literalmente impossível ter armaduras de seios. Do ponto de vista moderno, faz todo sentido adaptar essas armaduras, porque a nossa realidade hoje, a nossa visão de beleza é completamente diferente da antiga. Então, nos raros casos em que você, como uma valente cavaleira, lutaria, você usaria uma armadura de placa e estaria muito bem protegida e seria muito estilosa para os olhos da Idade Média. E não era um par de seios falsos que ia te fazer ficar mais bonita. Isso também vale pra hoje em dia, tá legal? O seu seio, ele já é lindo e merece amor do jeito que ele é. Não estrague com silicone.